Eu vinha vendo isso, eu fiquei pensando nisso, dando voltas na minha cabeça, um lugar onde o irmão William nos falou. Deixa eu ver aqui, tem o... Muito bem, eu vim para marcar aqui com Robert, eu marquei aqui com Robert sobre uns tubos que nós vamos colocar aqui, também ver lá os trabalhos que os rapazes estão fazendo por lá, para continuar marcando, mostrando o trabalho que vai ser feito aí. Desculpem a informalidade, se fala assim, formalidade. Eu vinha meditando nisso e vendo na noite, pela noite, o que foi que aconteceu aí com Jeroboão. É bom que isso fique gravado e compartilhado com os irmãos. Isto aqui que é muito importante, a gente não deve ignorar isso, senão que é algo que para o povo que faz isso é morte. Ou seja, não é algo, uma coisa que Deus deixa isso passar, ou deixe isso passar. E eu estava vendo em 1 de Reis, 12, por Full Carter. Se abre. Isso se abre. Assim está bem melhor. Irmão, está mexendo em algo. 1 de Reis, capítulo 12. Doze, 20, tinha colocado 23, ou seja, que é desde o versículo 25. Então, Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim. Vamos ver se Crônicas fala algo disso também. Fica procurando por aí se Crônicas fala algo do bezerro que colocaram em Dan. Então Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, habitou nela e saindo dali edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora o reino se tornará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa de Jeová em Jerusalém, porque o coração deste povo se tornará para o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e a mim me matarão e se tornarão a Roboão, rei de Judá. E tendo tido conselho, ou seja, assim o rei tomou conselho, ou seja, foi algo que falaram com os líderes em um conselho. Ou seja, foi algo planejado. Vendo que se eles não fizessem isso que eles estavam planejando, é capaz que matassem a Jeroboão, fosse morto, e aí se perderia tudo que eles já tinham, as suas posições e todas essas coisas. E tendo tido conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse para o povo: já subistes muito para Jerusalém, aqui eu vou aproveitar vocês aqui, com isto aqui eu vou te tentar dizer um conselho. Espera, tens que dar para ele uma desculpa. Quantas vezes indo até Jerusalém, subindo para Jerusalém, aqueles que foram, e tem que ir subindo até lá em cima. E para que não tenham que subir, olha, aí tu economizas um monte de coisas, tu não tens que subir até lá. Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Isso aqui teus deuses, ó Israel. Agora, tudo isso, lembre-se que Jerusalém é o monte de Deus. Jerusalém. E aqui na igreja é a era da pedra angular aqui na igreja. Ou seja, como também em conselhos ou em coisas desse tipo que se reúnem para desviar
o povo, para que não escutem essa voz que disse: sobe aqui, sobe a Jerusalém espiritual, que é a igreja noiva, na etapa que cabe a este tempo, que é a pedra angular. Bastante já subiste a Jerusalém, bastante. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e outro em Dan. E isto foi motivo, foi causa de pecado, porque o povo ia adorar diante de um bezerro até Dan. Fez também causa nos lugares altos e constituiu sacerdotes entre o povo que não eram os filhos de Levi, ou que não fossem filhos de Levi. Para cúmulo, puseram pessoas que não foram chamadas para fazer esse trabalho, para ter esse ministério de sacerdote. E aí se meteram aí num problema grave. Não eram da descendência de Levi, por onde vinha a ordem sacerdotal. Não eram pessoas ungidas por Deus também, não. Tampouco eram ungidas por Deus essas pessoas. Então, constituiu a Jeroboão. Jeroboão fez festa solene no mês 8º, no dia 10º do 5º mês, conforme a festa que se fazia ou se celebrava em Judá. Fez igualzinho, um copião, copiador, para que era justamente na hora que tinha que subir até lá. Nessa hora, mas ele vem e coloca na mesma hora aqui, nessa mesma hora aqui, para que ficassem por aqui e não tivessem que ir até lá. Olha como o diabo é tão pervertedor. Vamos ver algo aqui que... E sacrificou sobre um altar, e assim fez também em Betel. Ou seja, a mesma coisa que fez em Dan, o fez em Betel. Semelhantemente, o fez em Betel, oferecendo sacrifícios aos bezerros que ele tinha feito. Ordenou também em Betel sacerdotes para os lugares altos que ele tinha fabricado ou feito. Vamos dizer que ele fez um lugar em Dan e em Betel, fez um lugar, vamos dizer agora, muito mais atual. Fez congregações, onde se faziam, vamos dizer, que se fazia a mesma coisa, para que o povo dissesse: olha, aí também se adora a Deus, e aí também se colocam, ou se coloca a mensagem é colocada aí também. Este é teu Deus que te fez, que te tirou de onde tu estavas, e este é o que te levará. Sacrificou, pois, sobre o altar que ele tinha feito em Betel, aos 15 dias do mês 8º, exatamente igualzinho, ao mesmo tempo que se fazia em Jerusalém. O mês que ele tinha inventado do seu próprio coração. Veio uma invenção. Não era o original, que era o que Roboão tinha. E tinha que se subir até lá a Jerusalém. Olhem, era uma invenção, porque vejam que nós lemos ainda agora, era algo que ele tinha no conselho, o conselho era como se eles estão pegando o sol, vamos mais para lá, que tem sol. Ou seja, era, vamos dizer, era uma junta de diretores, a junta deles, uma junta de diretores. Ordenou também em Betel sacerdotes para os lugares altos. Um momentinho, eu estou aqui falando um momentinho com os rapazes e eu daqui a pouco volto para lá.
ordenou também em Betel sacerdotes para os lugares altos que ele tinha fabricado. Sacrificou, pois, sobre o altar que ele tinha feito em Betel nos 15 dias do mês oitavo, mês que ele tinha inventado do seu próprio coração ou imaginado. Fez festa aos filhos de Israel e subiu no altar para queimar o incenso. Vamos ver onde novamente eu estava. Aqui no dia 15º do oitavo mês. Agora no capítulo 13, aí nos falam de tudo que Jeroboão fez aí. Em tudo isso, isto foi algo rapidinho que eu vim ver para isso que estava quebrado. Mas olha, o irmão William, nesta mensagem, Elias no Monte de Deus, 7 de outubro de 2006, Buenos Aires, na Argentina, diz agora para Davi a sua descendência, porquanto Davi foi fiel, e a sua casa foi feita firme ou firmada, e a sua dinastia foi firmada ou firme. Sempre o rei tem que ser um descendente de Davi, para se sentar no trono de Davi, descendente do rei Davi. Agora vejamos Roboão. Então, no capítulo 12, que é o que nós lemos, vamos ver Jeroboão. Versículo 25 em diante, diz: Então Jeroboão reedificou em Siquém, no monte de Efraim, e habitou nela, e saindo daí reedificou a Penuel, e disse Jeroboão no seu coração: Agora o reino tornará para a casa de Davi, ou seja, o reino vai voltar, as 10 tribos vão voltar a pertencer ao reino de Davi, e consequentemente vão voltar a ser governados por um descendente de Davi, que seria Jeroboão. Não, Roboão, seria Roboão. E continua dizendo o irmão William: se esse povo chegasse a oferecer sacrifícios na casa de Jeová em Jerusalém, porque o coração desse povo se tornará o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Roboão, e matarão a mim e voltarão para Roboão. E tendo tido conselho, tendo se aconselhado, vê que eles se reuniram, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse para o povo: já subiste bastante até Jerusalém, o que lemos ainda agorinha. Já começam a falar: tu não tens que ir para lá, vais ficar cansado subindo lá em cima, indo lá para cima. Olhem o benefício disso que eu estou te dando aqui embaixo, todo esse benefício. Eis aqui o teu Deus, teus deuses, ó Israel, os quais te fizeram subir da terra do Egito e apresentam a coisa como que se este aqui é o que te tirou, este é quem te vai levar. É o bezerro de ouro, né? Fizeram a mesma coisa, falaram a mesma coisa sobre o bezerro de ouro. Este é um, ou seja, este é o que te tirou do Egito. E Moisés, onde é que Moisés estava? Lá na cúspide, no topo, no monte de Sião, que é a igreja na etapa da era da pedra angular, tipificado, representado no monte da transfiguração lá. No Monte da Transfiguração, vê a mesma coisa. E enquanto ele recebia a lei lá em cima, e enquanto Jesus estava no monte recebendo a sua adoção, o povo estava lá embaixo, e agora se vê o povo lá embaixo com os seus bezerros de ouro. E preste atenção que eles muitas vezes, eles dizem, falam, não, eles são os que têm o bezerro de ouro, são eles. Exatamente igualzinho, a mesma coisa. Vê como o inimigo tenta contorcer as coisas, contornar as coisas para sua conveniência e pintá-las assim de uma certa forma para que aqueles que o seguem tentam aí mantê-los aí do seu lado. Agora olhem. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e outro em Dan. E agora vai ensinar a história, agora esse é o irmão William, agora eles vão ensinar a história da libertação do povo hebreu e a sua trajetória até chegar na terra prometida. Vai retorcer ou contorcer a história. Torcer a história. E o único que torce ou retorce as coisas é o diabo. Vai retorcer a história e vai dizer que esses bezerros de ouro são os deuses que o fizeram vir lá do Egito para chegar na terra prometida, dando a glória para a idolatria e, consequentemente, tirando a glória de Deus. E onde a glória de Deus iria estar sendo manifestado era no cumprimento da visão da carpa da tenda. E vejam como, de que forma
Eles quiseram tirar a glória de Deus neste tempo final, dizendo para o povo que isto aqui é, e isto é o que fez com que saísse do Egito, ou seja, do reino dos gentios, falando espiritualmente, e te colocou no reino de luz, no reino do Messias. Foi este aqui que te abriu o entendimento. Isto aqui é, e tantas coisas mais pode falar disso. E a Deus ninguém pode lhe tirar a glória. A glória pertence a Deus. E isso foi motivo ou causa de pecado, porque o povo iria adorar diante de si ou de um até Dan. O povo ia até Dan para adorar o bezerro. Agora vejam, no livro dos selos, procura por aí pela página 458, eu creio que é mais ou menos por aí, onde fala da idolatria. 460 dos selos. É este. 462. Porque na 460, esta mesma 462 dos selos, ele vem falando de Deuteronômio. Tinha que ir um pouquinho mais. Isto é algo muito, muito delicado. Isso que está aqui, a Bíblia está falando aqui, o que o irmão William está falando, o que vai falar agora aqui o irmão Brana. É muito delicado isso. E isso se aplica a indivíduos, a grupos, como também a nações. Página 461. Agora quero que vocês percebam algo aqui que possivelmente não viram na nomeação das tribos em Apocalipse 7. Faltam as tribos de Dan e de Efraim. Aí não estão mencionadas. Captaram isso? José e Levi foram colocados nos seus lugares. Por que seria isto? Por que isto aconteceu? O Deus que não esquece de nada. Ele se lembra de todas as promessas de sua palavra. Como eu gostaria de pregar sobre isso. Deus não se esquece de nada, mesmo que às vezes assim pareça, ou pareça assim. Israel esteve no Egito por 400 anos e tinha que sair durante esse tempo, e tinham que sair nesse tempo durante esse tempo. Deus tinha dito para Abraão que sua semente moraria em terra estranha ou alheia por 400 anos, e depois ele os livraria por mão poderosa. E depois ele chegou até em Moisés e ele disse: eu me lembrei da minha promessa e vim para cumprir aquilo que eu falei. Deus não se esquece nem dos seus juízos, nem de suas bênçãos. Bem melhor, antes, toda promessa que ele faz, ele a cumpre. Agora aqui nós vamos ver por que é que faltavam essas duas tribos. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 29. Tem uma razão pela qual essas duas tribos não estão aqui. Tudo tem a sua razão, o seu motivo. Agora o Senhor nos ajude para que possamos entender isso. Por que não? E aí ele começa a ler. Porque vós sabeis como nós habitamos na terra do Egito e como passamos através das pessoas que vocês passaram, atravessaram elas, vistes vossas abominações, vossos ídolos, madeira, pedra, prata e ouro que eles carregavam consigo. Cada um carregava seu santinho de Santa Cecília ou algo parecido com isso. Talvez haverá, diz o irmão Brana aí, talvez haverá entre vós varão, ou mulher, ou família, ou tribo, cujo coração se volte, se torne com Jeová vosso Deus, por andar a servir os deuses daquelas gente ou pessoas. Talvez haverá em vós raiz que coloque veneno e arrenho o absinto. Ou seja, que quando o talo fere as palavras dessa maldição, ou chegue nas palavras dessa maldição, ele se abençoe no seu coração, dizendo: eu terei paz. Se auto-abençoando, mesmo que antes, segundo o pensamento do meu coração, conforme o pensamento do meu coração, como as pessoas hoje em dia que dizem: olha lá aquele, ele se abençoa, ele mesmo se abençoa quando ele faz o sinal da cruz e das outras coisas, e faz outras coisas. Esses são os católicos. Quando fazem o sinal da cruz e das outras coisas, é a mesma coisa, um costume pagão. E continua lendo: para acrescentar a embriaguez na sede. E diz o irmão Brana: não importa se eu tomar um pouquinho, com tal que eu vá à igreja.
Continua dizendo, lendo o irmão Branham, Jeová não vai querer perdoá-los, antes fumaçará logo o furor de Jeová e seu zelo sobre tal homem fumegará, e assentar-se sobre ele toda a maldição escrita neste livro. Diz o irmão Branham, não tire nem acrescente uma só palavra. Continua lendo, e agora riscará o seu nome debaixo do céu. Diz o irmão Branham, este é enquanto está ou estiver sobre a terra. Continua lendo, e afastaram, e Jeová o afastasse de todas as tribos de Israel para o mal, conforme a toda maldições do pecado escrito neste livro da lei. Deuteronômio 29, 16, 21. Diz o irmão Branham, então qualquer homem que sirva um ídolo ou mantenha um ídolo sobre a sua pessoa e se abençoa conforme a sua própria imaginação da sua mente, ou seja, que serve a ídolos, Deus disse que já seja varão, mulher, família, tribo, seu nome será completamente tirado dentre as pessoas. Correto? Como nós podemos ver a verdade disto? Quando vemos como tem operado a idolatria na igreja através pelos anos e ainda hoje também. E presta atenção como o anticristo tentou formar um movimento contrário. Quantas pessoas sabem que o diabo faz suas tretas, artimanhas, segundo o exemplo dado por Deus? Não vistes aí que era um conselho entre eles? Esse é o diabo se movendo aí. E houve um conselho, pois vamos fazer alguma coisa para agarrar todos eles, e eles estão todos aqui para agarrá-los. Eles os tinham lá embaixo. O difícil era subir até Jerusalém. Vamos fazer a vida fácil dessas pessoas. Colocamos um Betel e outro em Dan. Facilitamos a vida deles e caso encerrado, temos todos eles aqui, mas quando a pessoa olha para isso no campo, a esfera espiritual, e olha para isso no tempo onde nós estamos, que todo o povo estava junto aí, vamos dizer, ao pé da pedra angular, no sopé da pedra angular, e muitos começaram, vamos por aqui, vamos fazer algo por aqui, bem pertinho, não, por aqui, vamos fazer algo por aqui, não, por aqui, vamos fazer aquilo outro, e colocaram-se de acordo, alguns de comum acordo, mas existia uma voz lá em cima que disse, sobe aqui. E aí, o povo de Deus que estava esperando por esse chamado subiu aí. Mas lembre-se que ficaram embaixo, com seus ídolos e seus bezerros de ouro. Que quadro tão formoso é esse para nós? Porque o quadro para eles não é bom, não é bem pintado, não é agradável, porque o que aconteceu lá, isso acontece e acontece com todo aquele que faça isso, mesmo que ele não perceba o que ele esteja fazendo isso, e mesmo que ele pense que é para benefício do povo. E preste atenção como o anticristo tentou formar um movimento contrário. Quantos sabem que o diabo faz os seus planos, as suas tretas ou artimanhas segundo o exemplo de Deus? O que é o pecado? É a coisa justa, mas pervertida. O que é uma mentira? Uma verdade falsificada. O que é o adultério? O adultério é o ato correto feito de uma forma ilegal. Agora nisto se apaga. Agora isto de apagar um nome, vocês perceberam isto? Nas eras da igreja, a mesma besta relacionada com a imagem de pessoas mortas, tentou apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e apresentar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa e com a mesma maldição. Exatamente dessa forma fizeram Dan e Efraim, fizeram assim também. Sob um rei hipócrita em Israel, um impostor chamado de Jeroboão, ou seja, que fizeram a mesma coisa em Israel, são impostores e também são hipócritas. São conceituados por Deus, essas pessoas são conceituadas assim por Deus. Agora vamos ler em 1 de Reis, isso para mim é importante para fixar uma base onde podemos confiar nela. E reedificou Jeroboão, reedificou a Siquém no monte de Efraim e habitou nela, e saindo daí reedificou a Penuel e disse Jeroboão no seu coração, aí está a imaginação do seu coração, diz o irmão Branham, aí está a imaginação do seu coração, o desejo. Agora o reino se tornará para a casa de Davi, retornará para a casa de Davi. O irmão Branham estava muito temoroso que a gente fosse embora dele, as pessoas se fossem dele, fossem embora. Quantos estavam durante esse tempo temerosos de que se fossem com Roboão? E quantos neste tempo estiveram temerosos quando saiu essa voz do sobe aqui?
E começaram, as pessoas começaram a sair, e espera um pouquinho, vamos começar a pôr por aqui um bezerrinho por aqui, um bezerrinho por lá, um credo, um dogma por aqui, e vamos dizer que isto aqui é, não olhem para lá, porque não é esse, é este aqui quem os tirou, este é quem os libertou. Que perigo! Agora eu estou lendo a terceira vez esta escritura. Eu li diretamente da Bíblia ali do irmão William, e agora eu estou lendo do irmão Branham. 3 testemunhas existem hoje. E tem um que nos está vendo. Agora o reino retornará para a casa de Davi. Eles estavam temerosos que a gente fosse embora, as pessoas se fossem. Se essas pessoas fossem sacrificar na casa de Jeová em Jerusalém, porque o coração deste povo se transformará para o seu Senhor, retornará para Roboão, seu Senhor, e matarão a mim e retornarão para Roboão, rei de Judá. Agora vejam que o coração do escolhido de Deus retorna ou se torna para buscar Deus, volta-se para buscar Deus. Ele estava consciente que se eles subissem até Jerusalém, o seu coração iria se converter ou retornar para Roboão. Ou seja, em outras palavras, neste tempo, o Espírito Santo iria entrar na alma. E iriam colocar no seu coração essa fé em alguém. E não nesses ídolos e nesses credos dizendo, foi este quem te tirou. Senão que, ao subir a pedra angular, o seu coração ia se retornar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ao Deus que os tirou, mas também que os vai introduzir, fazer a introdução deles, porque é o mesmo Deus, mas com outro instrumento. Então a fé iria se basear ou se fundamentar em alguém, como na primeira vinda do Senhor, a fé baseou-se em Jesus, teve como base Jesus, não o que trouxe e não na pessoa de Moisés. Temos a Moisés e os profetas, a mesma coisa, mas aí estava... Quem estava em Moisés? Porque era o mesmo que tinha falado através de Moisés, mas agora estava aí no meio deles. Aí estava encarnado Moisés. Aí vejam que na dispensação da graça tinham que tornar-se, voltar-se para Jesus, voltar-se para o cumprimento durante a dispensação da graça. Mas o que é que acontece com a mudança de dispensação? A dispensação do reino, então o coração tem que voltar-se ao leão, ao rei de reis e senhor de senhores. Note, perceba. Como arde o coração quando essa revelação bate ou chega a ver? E tendo se aconselhado, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse para o povo, bem, está bem, já subistes a Jerusalém, eis aqui teus deuses, parem com isso, eis aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e o outro pôs em Dan. E isto foi motivo de pecado, porque o povo ia adorar diante de ou seja, diante de Betel, até em Dan, 1 de Reis 12, 25 ao 30. Diz o irmão Branham, entendem como isso aconteceu? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. E depois as pessoas iam para adorar esses ídolos, saíam até eles. E agora estamos quase na era do milênio, e todavia, e Deus ainda se lembra daquele pecado. Eles não estão mencionados com as tribos. Glória, igualzinho como ele se lembra das promessas boas, ele também se lembra do mal, do ruim. Por isso, amigos, aqui eu creio, sempre tenho procurado ficar com a palavra, sem importar quão esquisita ela apareça, ou rara apareça. Parece que é raro, diferente. Como é que ele falou aí no extrato que nós lemos no domingo? Que parece algo ridículo. Uma coisa ridícula. Algo que não... Isso humanamente não pode ser isso.
humanamente. Agora, eles, naquele tempo, eles não pensaram nisso. Bem melhor, pensaram, nós escapamos. Muito bem, mas aqui, nesta era do milênio, nós vemos que quando são nomeadas e enumeradas as tribos, elas foram excluídas porque serviram a idolatria. E isso Deus tinha condenado ela, a idolatria. Não disse também que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel, afastem-se de tais coisas ou dessas coisas. Hoje eu digo, afastem-se de tudo isso. Não disse também que mataria as filhas de Jezabel com morte, e isso é separação eterna da sua presença, e é morte espiritual. A última morte, a última praga é a morte espiritual. Não confie nessas coisas de nenhuma forma, de nenhuma maneira confie nisso. Bem melhor, afastem-se delas. Agora, olhem aí para terminar onde diz nosso irmão William aí, onde nós estávamos lendo dessa parte, Elias no monte de Deus. Isto foi motivo de pecado porque o povo iria adorar diante de um até Dan. Fez também casas nos lugares altos e seus sacerdotes e fez sacerdotes dentre o povo que não eram filhos de Levi. E agora, diz o irmão William, e agora estabeleceu uma nova ordem sacerdotal. Ai, ai, ai. Isso é algo, é uma coisa que o povo é que quem se prejudica aí é o povo. E agora estabeleceu uma nova ordem sacerdotal, a mesma coisa que Coré, Datã e Abiram que iriam estabelecer. Uma ordem sacerdotal fora da ordem e por Arão, mesmo que eles fossem levitas, mas não eram sacerdotes, queriam tomar a ordem sacerdotal. E aqui Jeroboão estabelece uma nova ordem sacerdotal contrária à que Deus tinha estabelecido para o povo hebreu, que era contra. Agora, olhem. Isto aqui, vamos ver aqui. Ele escreveu aí nessa parte. Deixa eu ver aqui nessa parte. Nessa página 462, 462, eu tinha isso escrito aqui. O diabo personifica tudo. Riscará o seu nome e apagará o seu nome. Os ídolos. A outra ele escreve também igualzinho. Igualmente ele se escreve das suas promessas e se lembra também do que é mal ou do mal. Agora, tudo isso, nós estamos vendo tudo isso hoje, onde é a mesma repetição disso, mas no campo, na esfera espiritual. Lá foram bezerros de ouro lá. E haviam, vamos dizer, tinham ministros aí ou lá e ministrando tudo isso, todas essas coisas, dando a conhecer que esse é, e esse foi quem os tirou. Diz o irmão William aí, torcendo. A palavra que ele usou foi torcendo ou retorcendo. Retorcendo a história. Ou seja, que o que uma pessoa pode fazer como indivíduo ou como pessoa, individualmente, um grupo, colocando o líder que o irmão Brana disse, o dia que você coloque um homem como seu líder, e não o Espírito Santo, o livro de citações está isso, e não o Espírito Santo, nesse momento morre. O único líder é o Espírito Santo, e quem unicamente se disse ou se falou que esse líder ia estar encarnado era na era da Pedra Angular. Não encarnado esse líder para guiar o povo em muitos líderes. Deus trabalha só com um. E com esse um é que o povo vai seguir para entrar na terra prometida do novo corpo. Não são muitos líderes, ou seja, não são muitos ministros com muitas ideias dizendo, não, esse aqui é que tem a verdade, esse aqui que tem a verdade. Se tem algo falso, tem que ter um verdadeiro. Não pode ter duas coisas verdadeiras. Se tem três coisas e duas delas diz o contrário, o oposto, até mesmo as três, as pessoas olham para elas e as três são diferentes, uma das três tem que ser a verdade. Porque não pode haver três coisas falsas. Se as três coisas são falsas, então o quarto está por aqui.
Se é que fosse desse jeito assim, mas vamos dizer que são essas três. E tu olhas e as três são diferentes uma da outra, tem que ter uma verdadeira aí. Porque se tem um algo falso, tem que ter um algo verdadeiro. Página 167, parágrafo 14, 88. Agora, vocês perceberam que a cada 3 anos, depois de uma grande reunião que acontece, uma denominação. E isto aqui já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro moribundo, que nunca eu faça isso. Se eu me for nesta geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca vão aceitar uma denominação. Deus, vocês morrerão aí mesmo, morrerão. Lembrem-se disso, na mesma hora que vocês mencionem denominação entre vocês, não importa quão sinceros vocês sejam, e pegam um homem como seu líder em vez do Espírito Santo para confirmar essa palavra, essa é a hora em que vocês morrem, para confirmar a palavra. Aí voltamos para a mesma coisa. Torcem ou retorcem a verdadeira história. A história a retorcem para o seu jeito, do seu jeito. Agora vejam, colocar um homem como seu líder em vez do Espírito Santo, e o Espírito Santo com quem unicamente ele é visto e é escutado e é coroado, é se encarnando, porque o Espírito não pode ser coroado, tanto o Espírito do diabo como o Espírito de Deus, porque o Espírito do diabo se encarna no anticristo, para ser coroado ou coroar-se. Igualmente, neste tempo, o Espírito Santo tem um instrumento, tem um líder, e uma vez que você coloque outra pessoa e olhe com a sua visão espiritual para outra pessoa, está olhando um bezerro de ouro. Tão simples assim. E aqui o colocam em tal país, em tal país, em tal país. Não, conecte aqui, aqui é melhor, conecte aqui, conecte-te acolá. Aí estão olhando bezerros de ouro colocados por um conselho que entre meio se aconselhar. Hoje me toca, hoje cabe a mim, hoje vem para cá, é mais cômodo aqui. E eu creio que nós estamos falando muito, muito claro. Bastante claro. Vejam vocês que isto mesmo foi o que aconteceu lá e trouxe que seus nomes fossem apagados. E nós os vemos depois sendo substituídos por José e por Levi. Conecte-se aqui, acolá. Deus ajude a todos os indivíduos escolhidos de Deus e ajude a cada congregação e ajude cada povo, a cada nação, a cada país. E estejam conscientes do delicado, do quão delicado é isso, e que meditem nisto que eu tenho falando hoje. Talvez falamos assim por cima, passando por cima, mas é algo muito preocupante, muito triste, que depois que tenha nadado tanto, seja apagado, porque uma pessoa que na atualidade ainda esteja olhando esses bezerros de ouro, o percentual é bastante alto de que esteja escrito no livro da vida. É muito alto que esteja só escrito no livro da vida. E aí corre o risco de ser apagado. Se ainda Deus tem ou tiver misericórdia com essas pessoas, pois daria tempo para fazer uma recapitulação e meditar. Por isso a importância de meditar. Você meditar sozinho com Deus. Deixe de olhar um pouco para esses bezerros de ouro. E você lute pela sua salvação e vida eterna em primeiro lugar. Porque isto aqui é individual e nenhum ministro, e nenhum pastor, e nenhuma pessoa vai te dar a segurança que você vai ser transformado ou transformada e vai viver pelo milênio, pela eternidade, que depois vai acontecer o que disse Jesus aí, quando vires a Abraão ou a Isaac e aos profetas e vocês serem excluídos ou ficarem excluídos. Que escritura é essa? E isso está falando do milênio. E no milênio, os que vão estar aí no milênio são os escolhidos de Deus, os 144 mil, e as pessoas que entrem ou entrarem depois, que restem, que fiquem vivas da grande tribulação, ou saiam vivas da grande tribulação, mas as virgens fátuas, essas vão aparecer depois do milênio, as virgens fátuas. Mateus, ou São Lucas 13. Depois que o pai de família, versículo 25, depois que o pai de família se tiver levantado e fechado a porta, e estando do lado de fora comeceis a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos dirá, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, diante de ti nós comemos e bebemos, e
nas nossas praças ensinaste, mas ele vos responderá, vos digo que não sei de onde vós sois, afastai-vos de mim, vós todos fazedores de maldade, aí será o choro e o ranger de dentes. Quando vejais a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós estejais excluídos, ou do lado de fora. Agora vejam o que lemos nestes dias e falamos em várias ocasiões, que a grande tristeza, a enorme tristeza, porque dizem, quando vires lá ou aí será o choro e o ranger de dentes. Quando vejais a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós estejais excluídos, ou estejam excluídos. Essa é a maior tristeza de uma pessoa que esteve aí, ou ficou aí na beirinha, e por seguir ídolos, e por seguir os bezerros de ouro, atualizados neste tempo, em ministros e em pessoas, estejam excluídas das bênçãos que Deus tem neste tempo final. E isso é aplicado como a nação, se você está, é aplicado isso à nação, se você está agarrado ou agarrando-se do governo, que seja um governo idólatra, e com feitiçaria e com bruxarias ou bruxos, tanto ministros quanto irmãos, afastem-se dessas coisas, porque você está com isso, ou junto com isso, apoiando isso. É que eles me dão comida, me dão de comer, eles me dão isso, me dão aquilo. Qualquer ministro que esteja unido em união com o governo idólatra, saia daí. Você está danificando, fazendo mal ao povo, e a própria nação você está fazendo mal. Portanto, você que sabe do que eu estou falando, saia dessas coisas pela sua nação, por você, pelo povo que está aí. Porque Deus aborrece a idolatria, aborrece tudo isso, e o juízo divino, então, cai sobre essa nação e permanece nessa nação até que o povo de coração se humilhe. E o indivíduo, a pessoa, ou seja, aqui, tudo o que está acontecendo agora, já abertamente, plenamente, e é a dispensação do reino que já está se abrindo cada vez mais e mais no tocante ao conteúdo dela, o que é a essência da dispensação do reino, como começou-se a abrir lá a dispensação da graça com aquela pregação de Pedro, e depois continuou se abrindo, todas as bênçãos que existiam, haviam aí, sem deixar as coisas boas da lei, como o irmão William falava, passa-se para a dispensação do reino, mas e vendo as bênçãos que existiam lá. Por que sem deixar de lá? Porque lá nós recebemos o corpo teofânico e não podemos colocar de lado o corpo teofânico. Vê que bênção tão grandiosa. Ou seja, que existem coisas que pertencem e que nós recebemos em uma dispensação anterior como novo nascimento, mas agora nesta nova se engrandece com o corpo eterno e glorificado e engrandecido. Vê? Como que vão juntas. E agora estamos vendo cada vez mais e mais, estamos vendo tudo o que cabe à dispensação do reino. E isso é algo que vai transcender para a eternidade, tanto corpo, espírito e alma. Assim que eu não iria vir fazer outra coisa, como disse Prodver, marcar aí algo que estava quebrado, mas eu parei um instantinho, mas isso aqui tem que ser falado rapidinho. E Deus vai continuar dando para a ajuda dos escolhidos, para ajudar-nos a estar preparados, porque isso é o que nós desejamos, estar preparados. Nós não desejamos aqui mais nada, é a preparação para irmos já desta terra, irmos e olhar para esse líder e não olhar os bezerros de ouro que foram colocados em vários países. Você tem que olhar onde está o Espírito Santo, que é o único líder. Uma vez que você coloque uma pessoa como seu líder e dá as costas, vira as costas para o Espírito Santo, que é o líder deste tempo final, ou neste tempo final, aí você morre, desde o pastor até todo o grupo que o segue morre. Mas se humilhar, e preste atenção que Deus tinha falado lá no tempo de Ninive,
a destruição do rei até de tudo que existia aí, a destruição. Mas o que o rei fez, essa pessoa foi sábia, esse tipo, foi sábio. Claro que sim, ele não foi um homem, eu sou o rei aqui, eu sou o ministro aqui, daqui, o que eu fale aqui. Olha, se te estão dizendo o que vai te acontecer, o que vai acontecer, mas o que é que nós fizemos? Espera um pouquinho. Todo mundo se vestiu de saco de silício, não é verdade? O povo se humilhou e disse, espera um pouco. É melhor a gente vai procurar a forma de evitar que o juízo divino caia sobre o meu reino e sobre as pessoas que estão vivendo aqui. O que é que tem de se fazer? Ele disse que se seu povo se humilhasse, isto é segunda de Crônicas 7:14, se o meu povo se humilhar sobre o qual o meu nome é invocado, e orarem e buscarem o meu rosto, e se converterem do seu caminho mau, voltarem do seu caminho mau, então eu irei desde os céus e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, rirei desde os céus. Ou seja, que existe uma solução. Deus te dá a solução, Ele te diz o que pode acontecer se tu continuas assim, mas pelo outro lado Ele te diz, aqui está a solução. Eu coloco na tua frente as duas coisas, mas como tu tem livre arbítrio, livre escolha, tu tens que escolher aquilo que tu vais receber com essa escolha, com a tua escolha. Se tu vais ficar com o líder, com o Espírito Santo, tu vais ficar com os bezerros de ouro. Agora vejam aí, é por isso que Deus não cancelou o juízo, bem melhor, Ele o pospôs, o postergou. E essa geração, esse povo, Ele não destruiu essa geração, esse povo, Ele honrou o coração desse profeta e os habitantes e os perdoou. Porque Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso. Ele mesmo diz que Ele não quer que ninguém se perca, e eu também não quero. Senão que todos procedam ao arrependimento e a dizer, olha, é verdade isto aqui pelas Escrituras é verdade, eu estou te dando 3 testemunhas aqui pela Escritura. Ou seja, eu estou te dizendo a solução, estou te falando a solução para que depois, mais na frente, isso vai ficar escrito, porque não pense que isso aqui, que essa história vai ficar aí, senão que ela fique escrito. Tudinho fica escrito, tal como se falou, como se lhes disse, façam isso, façam aquilo, porque era o líder que o povo tinha nesse tempo no meio da raça humana. Era o Espírito Santo encarnado aí, nessa nova era e nessa nova dispensação. Tudo isso, essa história nós vamos estar vendo depois, tudo isso na história. E a pessoa faz parte da história. Ou seja, na parte de identificar esse líder e ao Espírito Santo e não aos ídolos, aos bezerros de ouro colocados que dizem que venham aqui para adorar. Falam assim, em palavras mais modernas, conecta-te aqui, conecta-te com este, hoje é aqui, hoje é lá, diferentes ídolos, diferentes bezerros de ouro, tal como aconteceu lá, que colocaram um em Dan e outro em Betel. Conectem-se aqui e acolá. Tem um só lugar. E é o monte de Deus, a igreja de Deus neste tempo final, na etapa de era de pedra angular. Aí é que está o Espírito Santo encarnado, esse é o líder. Uma vez que você mude ou troque de líder, está fazendo a mesma coisa que aconteceu com Jeroboão. Bom, que Deus nos ajude a todos a seguir em frente, adiante, a continuar olhando para esse líder. Hoje, terça-feira, 4 de fevereiro deste ano de 2025, olhando o guia, o Espírito Santo encarnado na era da pedra angular, porque esse é o único que os tirou e os introduzirá na terra prometida do novo corpo, os fará entrar. Com esse é que nós vamos entrar. Porque Ele é quem sabe o caminho, Ele é quem sabe para onde nos está direcionando ou dirigindo, e é Ele quem tem a revelação, a qual Ele está dando para o povo, que é a fé de rapto, né? E a visão.
E a unção, certamente, a unção e a visão, porque essa visão é a que faz com que se cumpra depois, se torne uma realidade, tudo se faça realidade. Mas vejam, a unção a tem junto com o povo, tem a unção, ele. Bom, que Deus nos ajude, Deus nos guarde. Tudo isto sempre são palavras de aviso, de admoestação, de advertência, porque sempre vem a advertência, o aviso e depois o juízo. Ou seja, que se avisa, se adverte, a forma em que Deus já o tem sempre no seu programa. Onde quer que a palavra está ou estiver, está velada. Deus continua fazendo esse alerta, esse aviso, tal como fez em cada era. O aviso era o profeta dessa era, era o aviso. Ele é o atalaia, o vigia. Esse é o vigia, o vigilante, que é o Espírito Santo, que o irmão William dizia, nós o temos ainda no nosso meio, entre nós, o Espírito Santo, e ele nos falava tudo isso, e agora nós compreendemos o que isso significava sob a dispensação da graça, como o Espírito Santo estava operando, obrando, mas não estava encarnado. Bom, que Deus os guarde, Deus os abençoe grandiosamente, rapazes. E esse momento, e todos vieram. Vamos dar uma passadinha aqui nos rapazes aqui. Não era para gravar em vídeo, mas o Julian chegou aí com a câmera e o gravamos também para que fique em vídeo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a todos os ministros. Que Deus abençoe a Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros nos diversos países. E que se cuidem-se da idolatria, do nicolaísmo e de todas essas coisas que é uma abominação para Deus. Deus aborrece isso. E a ira de Deus se acende sobre os filhos da desobediência. Desobedeceram lá, desobedeceram aquilo que Deus já tinha falado. E ficaram escutando a Jeroboão e toda essa gente, que aí eles falaram, olha, aqui é bem melhor aqui do que subir até lá em cima. Bom, nós continuamos então, que Deus os abençoe e guarde a todos. E agora sim, para dizer para onde é que a gente vai. Mas valeu a pena, porque eu tenho um compromisso e se não chegares a ser para que dizes para marcar isso aqui logo em seguida, eu iria falar isso mais adiante em algum local, em algum momento. Mas ter passado por aqui um momentinho, isso caiu bem. Para falar tudo o que se falou foi falado aqui. E eu sei que vai ser de grande bênção para os irmãos, os ministros, que tenham consciência, se conscientizem disto aqui que foi falado, que talvez foi algo assim meio cortado, não foi assim uma coisa que abarca, nós abarcaríamos isso num estudo, mas com aquilo que se falou, creio que é suficiente para que coloquem-se as pilhas de prontidão e fiquem olhando o Espírito Santo e não fiquem olhando os bezerros de ouro. Atentos. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos.